Imaginemos a seguinte situação. Estamos vivendo um momento exato na história em que a nossa própria mente está mudando de formato. A nossa análise de hoje vai mergulhar fundo em um conjunto fascinante de pesquisas acadêmicas sobre como a inteligência artificial generativa está, literalmente, reconfigurando as arquiteturas neurológicas e colaborativas do cérebro humano. E não, essa não é mais uma conversa técnica sobre qual ferramenta usar. É uma investigação real sobre como a biologia e o comportamento humano estão se adaptando a essa nova era gigantesca de processamento de informações. E logo de cara, a grande questão que não quer calar e que define o nosso tempo é esta: quem é que está realmente guardando conhecimento agora? Historicamente, o cérebro humano sempre foi o nosso cofre principal, o grande repositório da criação. Mas, à medida que a gente joga tarefas cada vez mais complexas para a tecnologia, rola uma transferência maciça de responsabilidade. Não estamos mais apenas dando um Google para achar uma data. A gente está terceirizando a própria síntese, a capacidade de análise intelectual, direto para um banco de dados externo. Para entender tudo isso, o nosso roteiro de hoje é bem direto e vai passar por 5 passos. Primeiro, o descarregamento cognitivo. Segundo, a nova memória transativa. Terceiro, os impactos neurológicos diretos. Quarto, o paradoxo no nosso dia a dia. E quinto, 3 dicas super práticas para aplicar já. Vamos lá, ponto número 1, o descarregamento cognitivo. Para construir a fundação de toda essa mudança, precisamos falar sobre o descarregamento cognitivo. Externalizar o pensamento não é novidade, claro. Quem nunca escreveu uma lista de supermercado num pedaço de papel para não esquecer o que comprar, não é mesmo? Isso é o descarregamento cognitivo clássico, feito justamente para liberar nossa memória de trabalho de curto prazo. Só que a IA generativa pegou esse conceito e jogou lá na estratosfera. Nós não estamos mais descarregando lembretes simples. Agora, funções executivas profundas, como análise crítica, criação de estruturas de texto e resolução de problemas supercomplexos, estão sendo delegadas. É uma transferência de carga de trabalho mental que simplesmente não tem precedentes na evolução humana. Avançando para o número 2, a nova memória transativa e o cérebro de grupo. O sistema de memória transativa, conhecido pela sigla TMS em inglês, funciona como um verdadeiro cérebro de grupo. Pensemos numa equipe de alto desempenho. Ninguém ali precisa saber absolutamente de tudo. Em vez disso, cada pessoa atua como um especialista focado, e o grupo inteiro mantém uma espécie de diretório mental invisível sobre quem domina o quê. As memórias de cada um se conectam feito peças de um quebra-cabeça. Se dá um problema financeiro, a equipe sabe de olhos fechados quem é o gênio dos números para acionar. Essa é a base maravilhosa e orgânica da nossa colaboração humana. Mas aí vem a grande reviravolta que as pesquisas apontam. O que acontece quando colocamos a IA dentro desse cérebro de grupo? O ser humano sabe perfeitamente qual é o papel da máquina. A gente reconhece o tamanho monumental daquele banco de dados. Só que o sistema artificial falha num ponto central. Ele não tem uma metamemória persistente. Ou seja, a IA tem aquela memória temporária vinculada à janela do chat, mas não se lembra de verdade do que o seu parceiro humano sabe. A máquina não cria um mapa mental sobre os nossos talentos ou as nossas limitações para usar no futuro. Acaba sendo uma via de mão única. O contraste é gigantesco. Numa equipe só de humanos, a iniciativa flui para os dois lados o tempo todo, com reconhecimento mútuo. A colaboração com a IA generativa, por outro lado, é totalmente assimétrica. A inteligência artificial é passiva. Ela nunca vai bater no nosso ombro e iniciar um projeto porque notou que falta um conhecimento específico ali. Além disso, os estudos mostram que desenvolvemos uma confiança ambivalente. A gente confia na máquina para fazer o trabalho pesado, com certeza, mas sempre sobra aquela pulga atrás da orelha, aquela necessidade constante de ficar checando os fatos, o que acaba gerando uma fadiga de verificação enorme que não existe na confiança humana natural. Isso nos leva ao ponto número 3, impactos neurológicos e pesquisas. Saindo da psicologia organizacional e indo direto para a ciência dura, a fisiologia do cérebro. Um estudo muito recente mapeou exatamente isso, usando eletroencefalogramas para medir fisicamente o que acontece na nossa cabeça quando passamos o bastão de tarefas complexas para modelos de linguagem. O objetivo desse estudo, chamado Seu Cérebro no ChatGPT, era observar o acúmulo da chamada dívida cognitiva durante tarefas de escrita. E olha, os resultados são de cair o queixo. O mapeamento físico do cérebro mostrou que depender da inteligência artificial faz despencar a conectividade das ondas de baixa frequência, especificamente as ondas alfa e teta. O que isso quer dizer na prática? Essas frequências são literalmente a assinatura neurológica da consolidação da nossa memória episódica e daquele processamento semântico profundo.
o momento em que a gente realmente entende algo. Ao usar a ferramenta para pensar por nós, o cérebro físico pula as etapas de raciocínio crítico, a gente troca o esforço cognitivo por uma conveniência imediata, mas o preço é o bloqueio daquele aprendizado que cria raízes neurais de longo prazo. Para materializar esse impacto, temos um número assustador: 83%. Essa foi a proporção de participantes da pesquisa que simplesmente não conseguiram lembrar ou citar trechos dos ensaios que eles mesmos tinham acabado de escrever usando a IA. É a prova concreta de que esse processamento raso impede a mente de registrar o resultado nas próprias redes de memória. O texto fica lindo na tela, mas intelectualmente ele não pertence a quem assina. Chegamos então ao ponto número 4, o paradoxo no cotidiano. Trazendo toda essa teoria dos laboratórios direto para as mesas de escritório e salas de aula, a gente esbarra com o que é chamado de paradoxo do desempenho. Visualmente, no curtíssimo prazo, o trabalho fica espetacular. Um relatório denso sai do zero à perfeição em minutos, sem erros de digitação e com uma lógica incrível. A produtividade parece estar nas alturas, mas por trás dessa fachada de alta eficiência existe uma incapacidade latente. Se pedirem para a pessoa defender aqueles argumentos numa reunião surpresa, a lógica evapora. A entrega é rápida, mas a retenção interna do conhecimento é zero. A ciência tem um nome muito bom para isso: preguiça metacognitiva. O cérebro humano tem uma urgência psicológica gigantesca pelo fechamento cognitivo. A gente adora respostas rápidas e prontas. Quando a IA cospe uma solução polida em 3 segundos, é extremamente fácil confundir a fluidez dessa máquina com o nosso próprio domínio sobre o assunto. Sem perceber, a mudança acontece. De buscadores ativos de informação, nos tornamos consumidores passivos, vivendo uma ilusão de competência. E, finalmente, ponto número 5, 3 dicas práticas. Mas calma, o cenário não é só diagnóstico. As pesquisas indicam saídas práticas para proteger a nossa saúde cognitiva. São 3 passos essenciais. O primeiro é virar o jogo usando o espelho cognitivo. Em vez de mandar a IA escrever um projeto, a tática é instruir a ferramenta para atuar como um aprendiz confuso, forçando o próprio usuário humano a explicar os conceitos para a máquina, o que turbina a fixação da memória. O segundo passo é clássico e necessário: a desintoxicação digital. Determinar períodos absolutos sem tela na rotina, para dar tempo de recuperação ao cérebro e forçar o pensamento independente. E por último, a alfabetização digital e imposição de limites, que significa criar um processo híbrido rígido. A pesquisa profunda, a tempestade de ideias e o primeiro rascunho ficam por conta do nosso cérebro. E a IA entra apenas no final, para lapidar e formatar. Para amarrar tudo, as pesquisas deixam no ar uma provocação essencial que não dá para ignorar. Conforme mergulhamos cada vez mais nessa relação simbiótica, precisamos parar e pensar no impacto evolutivo. Será que descarregar essas tarefas realmente está liberando nosso cérebro para um pensamento mais elevado? Ou estamos, aos poucos, atrofiando as engrenagens básicas da nossa mente? Entender como isso afeta a nossa biologia e o trabalho em equipe é o passo número 1 para garantir que a mente humana continue firme no volante do nosso próprio futuro intelectual. Fica a reflexão.